No último vídeo, falamos sobre a fórmula de Euler e mostramos as expressões para extrair o seno e o cosseno a partir da fórmula de Euler. Com isso, temos ferramentas importantes para relacionar exponenciais e ondas senoidais ou cossenoidais. Agora, a ideia é poder fazer, numa análise formal de circuito de corrente alternada, usando e explorando estas expressões. Este é o sinal no mundo real, um sinal com a forma de uma cossenoide. Podemos querer construir algo que seja capaz de modular esse sinal cossenoidal, como, por exemplo, em um microfone que absorve sinais cossenoidais ou senoidais, e então eles entram em um sistema eletrônico, e para trabalhar com isso pode ser muito útil a ideia da fórmula de Euler. Então, vamos supor aqui um circuito que eu estou imaginando. Nele temos elementos lineares, resistores, capacitores, indutores, alguma fonte. Temos, então, algo entrando neste circuito e depois algo saindo dele. Temos tensão e corrente entrando, tensão e corrente saindo. Digamos que vai haver uma entrada no circuito no formato senoidal, digamos que definida por A cosseno de ômega-t, sendo que ômega é a frequência, t é o tempo, a é a amplitude desse sinal que está entrando no circuito imaginário. O sinal entra no circuito, alguma coisa acontece e vamos ter uma saída, uma tensão na saída do circuito. E nessa saída, vamos ter uma tensão definida cossenoidalmente também por B vezes o cosseno, B, veja que é outra amplitude, cosseno de ômega-t mais φ. Φ é o ângulo fase. O nosso trabalho é justamente descobrir isto. Este é o problema de análise de circuitos para corrente alternada. A entrada é um sinal de corrente alternada e a saída é um outro sinal de corrente alternada. É o que chamamos de resposta forçada, você se lembra? Essa resposta forçada tem a mesma frequência da entrada, mas tem outro ângulo fase e outra amplitude. Para chegar a isso, temos um monte de trigonometria que precisamos fazer aqui. Há aqui uma análise que envolve um monte de senos e cossenos, e ângulos e coisas relacionadas. É uma análise bem desafiadora. E o que vamos fazer com a fórmula de Euler é usar exponenciais para tratar dessas funções trigonométricas com mais tranquilidade. Isso porque sabemos resolver melhor as exponenciais. Vamos tomar aqui exatamente o mesmo circuito, com os mesmos elementos, resistores, capacitores, indutores, alguma fonte, ou seja, elementos lineares. Vamos agora colocar a mesma entrada, mas, ao invés de colocar no formato cossenoidal, vamos colocá-la escrita na fórmula de Euler. Para ficar equivalente ao que tínhamos no exemplo acima, vamos ter aqui duas fontes exponenciais, uma delas definida por a sobre 2e elevado a j ômega t, e a outra a sobre 2 e elevado a menos j ômega t. Estas são as formas de ondas das duas fontes. Entretanto, adicionando-as, nós temos exatamente o cosseno de ômega-t. Lembre-se de que na fórmula de Euler, a cosseno ômega-t é igual à soma destas duas expressões exponenciais que estão aqui. O que nós fizemos é escrever a mesma forma de onda que tínhamos anteriormente, que era uma cossenoide, como a soma de duas fontes imaginárias exponenciais. Eu não consigo, na minha bancada de trabalho, construir, na realidade, estas coisas aqui. Estas fontes exponenciais imaginárias não existem na vida real, mas elas podem existir matematicamente e vão nos ajudar bastante. E eu sei que se eu adicionar estas duas aqui em laranja, eu tenho exatamente o cosseno da que está acima. Então, na nossa cabeça, no papel, nós podemos desenhar circuitos com estas coisas imaginárias e usá-las a nosso favor. Tendo agora estas duas fontes, podemos usar o princípio da superposição. E isso é um uso extremamente importante dessa ideia poderosa do princípio da superposição. Usando o princípio da superposição, eu vou aplicar independentemente cada uma dessas fontes e depois adicionar os resultados delas, obtendo um resultado final. Vamos pensar numa tensão de saída que eu vou chamar de V de saída mais, em função de olhar para a entrada com o sinal de mais aqui na exponencial. Vou usar também out em vez de S de saída, por questão de uma nomenclatura universal. Então, a tensão de saída mais aqui vai ser a resolução de uma equação diferencial quando a entrada é uma exponencial, e nós já sabemos resolver isso, e a resposta padrão é
uma certa constante k, e elevado a j ômega t, mais um ângulo φ, que é o ângulo fase. Agora, vamos adicionar esta saída à saída, supondo que tivéssemos somente a fonte do sinal de menos na exponencial atuando. Então, vou chamar Vout menos. Então, agora estou fingindo que não temos mais a entrada da exponencial com o sinal de mais e somente a da exponencial com o sinal de menos. Seguindo o mesmo raciocínio, esse V da saída com o sinal menos vai ser igual a uma outra constante, então eu vou aqui chamar de k+, naquela saída acima, e aqui k menos, e elevado a menos j ômega t, mais φ, que é o ângulo fase. Agora, nós sabemos que a saída final, considerando as duas fontes no começo, é a soma destas duas saídas. Podemos trabalhar com elas, adicionando EJ ômega t com E menos J ômega t mais o ângulo fase ali. O que nós temos é justamente o cosseno de ômega t mais φ, multiplicado por uma outra constante que vamos aqui chamar de b, que seria a nova amplitude na saída. Isso simplesmente e facilmente graças à fórmula de Euler. Esta conclusão, portanto, nos garante que temos a mesma ideia do que já tínhamos deduzido anteriormente. E nós chegamos a isso decompondo a nossa entrada em duas, colocando cada uma das exponenciais na saída e somando-as usando a fórmula de Euler e chegando novamente à forma cossenoidal da resposta. Conseguimos fazer isso com certa facilidade, porque resolver equações diferenciais com exponenciais é a maneira mais fácil de chegar ao resultado. Observe que, da maneira como separamos, foi fácil obter a resposta do circuito, que tem a mesma expressão, exceto pelo fato dos conjugados nos números complexos. Para sinais de entrada reais, vamos ter, então, saídas complexas, mas que são conjugadas. Muito bem, esta foi, então, uma rápida revisão da equação de Euler e uma pequena previsão de como vamos utilizá-la na análise de circuitos de corrente alternada. É uma ferramenta bem poderosa. Até o próximo vídeo!